Boa tarde, alunos das turmas 1 e 2 de Economia Política 1. Hoje eu vou gravar uma aula assíncrona para as duas turmas. Nessa aula a gente vai discutir a taxa de mais-valia, né? Então, na aula de hoje eu vou explicar como é que se calcula a taxa de mais-valia, né? E a relação que existe entre a taxa de mais-valia e a massa de mais-valia. Além de mostrar a diferença entre a taxa de mais-valia e a taxa de lucro. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui minha tela. Então, para explicar a taxa de mais-valia, eu me valer aqui de alguns dados numéricos, né, para facilitar o entendimento de vocês. Então, vejam. Vamos supor o seguinte exemplo. Vamos imaginar um capital global de 500, e desses 500, 410 corresponde ao montante que foi gasto para a aquisição do capital constante, né, matérias-primas, matérias auxiliares, meio de trabalho, e 90 foi o equivalente ao pagamento de salários. E vamos imaginar que esse capital se valorizou, né? Então, esse capital global de 500 se valorizou e se transformou em C', ou seja, igual a 590. E desses 590, nós vamos ter a seguinte divisão. C, que é o capital constante, igual a 410, capital variável igual a 90, e o montante da mais-valia, né? A magnitude da mais-valia também igual a 90. Tá? O que é que a gente... como é que a gente vai chegar a taxa de mais-valia, né? Compreender como é que ela é calculada e seu significado. Primeiro, a gente tem que observar o seguinte. Desse total, né, do capital global adiantado de 500, nós sabemos que a parte despendida na aquisição do meio de produção, ela apenas reaparece no valor do produto obtido. Então, nós vimos lá na discussão sobre capital constante que esses elementos objetivos, né, que a gente chamou de elementos objetivos da produção, eles não têm capacidade de criar novos valores durante o ato de produção. Por causa disso, o valor dessas coisas, que já é um valor pré-existente, não? O valor dessas coisas é apenas conservado e transferido, e passa a constituir parte componente das novas mercadorias que serão produzidas. Então, esse valor aqui, o Czinho, já é um valor, né, que já existia antes, não foi um valor que foi criado durante o ato de produção. Então, vejam, essa mudança de valor aqui, de 500 para 590, né, só pode ser possível, né, graças ao quê? Ao fato de que o capitalista gastou uma determinada quantia para adquirir a única mercadoria que é capaz de criar novos valores no processo produtivo. Qual é essa mercadoria? Nós vimos lá na discussão sobre a teoria da mais-valia. É a força de trabalho. É a força de trabalho. Então, toda a valorização do capital só pode ocorrer em função da parte convertida em capital variável. Certo? Da parte convertida em capital variável. Uma vez que o valor de Czinho, né, que é o capital constante, é um valor que já existia, que foi apenas conservado e transferido, né, ao final do processo produtivo. Então, no processo de produção, o novo valor criado vai ser igual a V mais M, né, que é o nosso produto de valor. Já que a magnitude relativa à compra e aquisição do capital constante é um valor que já não é um valor novo, né, já é um valor antigo, digamos assim.
né? Já é um valor que já existia mesmo antes desses elementos, né, colaborarem na produção das diferentes mercadorias. Então, por isso que nós chegamos, que o Marx chega à conclusão que a criação de novos valores é consequência da mudança de valor que ocorre com a parte convertida em capital variável. Então, esse produto de valor V mais M é igual a V mais a variação desse V. Né? Então, o Vzinho é o novo valor criado, que é o capital variável. Esse capital variável é o novo valor que é criado na produção e que é apropriado pelos trabalhadores. Tá? E o delta V é um valor que também é criado, é um valor que não existia, né, durante o ato produtivo, e que foi criado durante a produção, e que não é apropriado pelos trabalhadores, mas sim pelo proprietário da empresa, pelo capitalista individual. Então, esse delta V aqui é a mais-valia. É a mais-valia. Então, vou botar aqui até delta V e o M em verde para vocês visualizarem melhor através da gravação. Certo? Através da gravação. Então, todo valor criado durante o ato produtivo é igual ao produto de valor, que é a soma de V mais M. A parte referente a V é o novo valor criado que foi apropriado pelos trabalhadores sob a forma de salários, e o M é o novo valor criado, né, durante o ato de produção que foi apropriado pelo capitalista individual. Daí o nome mais-valia. Né? Daí o nome mais-valia. Bom, dito isso, né, como nós sabemos que toda criação de valor é mera consequência da mudança de valor que ocorre com a parte convertida em capital variável, nós podemos, né, calcular a taxa de mais-valia admitindo a seguinte hipótese. Sempre a gente vai fazer isso. Admitir que o capital constante é igual a zero. Né? Admitir que o capital constante é igual a zero. Admitindo-se que o capital constante é igual a zero, né? A mais-valia nada mais vai ser do que o quê? A grandeza proporcional. Né? Vai ser o resultante da modificação que ocorreu, né, da parte do capital que foi convertida em capital variável. Que foi convertida em capital variável. Então, a mais-valia sempre vai ser consequência da mera mudança de valor que vai ocorrer com a parte convertida em capital variável. Então, dado o produto de valor, quando a gente subtrai a parte correspondente ao capital variável, a gente chega a um montante absoluto da mais-valia. Ou a massa de montante, ou magnitude, ou massa de mais-valia. E a grandeza proporcional, né, é dada pela taxa de mais-valia. E como é que vai ser expressa essa grandeza proporcional? Pela relação entre M sobre V. Relação entre M sobre V. Então, vai ficar assim, ó. A mais-valia, que esse M' aqui, vai ser igual a M sobre V. Tem outras formas também da gente calcular a taxa de mais-valia. Né? Quais sejam? A gente pode calcular também a taxa de mais-valia com uma relação entre o tempo de trabalho excedente sobre o tempo de trabalho necessário. Né? E também podemos calcular pela relação entre o trabalho
não pago sobre o trabalho pago. Mas o que o Marx entende por taxa de mais-valia nada mais é do que a valorização proporcional do capital variável, né? Ou simplesmente a grandeza proporcional da mais-valia. Então, como é o capital variável é a única mercadoria capaz de criar novos valores, a sua valorização proporcional é o que o Marx chama de taxa de mais-valia, que é dada pela relação entre M sobre V, mais-valia sobre capital variável, ou trabalho excedente sobre trabalho necessário, ou trabalho pago, trabalho não pago, desculpem, sobre trabalho pago. Né? Então, para Marx, a taxa de mais-valia vai ser a representação mais exata do grau de exploração da força de trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo capital. Né? Já que aqui se trata de uma troca desigual, de uma troca de mais valor por menos valor, tal como eu expliquei para vocês nas aulas dedicadas ao estudo da teoria da mais-valia. E é importante observar que essa taxa de mais-valia vai ser diferente, né, da taxa de lucro, porque a taxa de lucro vai ser calculada, né, pela relação entre o excedente, que é a mais-valia, sobre todo o capital global, C sobre V. Então, vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Tá? Então, nós vimos um capital global de 500, C capital constante e V 410 capital constante e o V capital variável igual a 90. Como é que calcula a taxa de lucro? Então, a taxa de lucro ela é calculada, né, pela relação proporcional entre M sobre C mais V. Mais Vzinho. Então, o que é o M? O M nós já sabemos, né? 90. Quem é o C mais V? É 410 mais 90, que é 500. Então, a taxa de lucro vai ser de 18%. E a taxa de mais-valia? Tá? E a taxa de mais-valia? Nós vimos que a taxa de mais-valia é a valorização proporcional do capital variável. Ela nos mostra o quanto o capital variável se valorizou. Ou ela mede o grau de exploração da força de trabalho. Então, ela é dada pela relação entre M sobre V. Né? Então, é um M, nesse exemplo, 90. Quem é capital variável? 90. Então, 90 dividido por 90 dá 1. Para colocar isso aqui em porcentagem, basta multiplicar por 100, que vai dar igual a 100 por 100. Né? 100%. Por que 100%? Porque o capital variável se valorizou em 100%. Então, se o capital variável é 90% e ele se valorizou em 100%, quer dizer que ele produziu uma massa de mais-valia também igual a 90%. Se o capital variável fosse, por exemplo, de 180, né, e a taxa que ele se valorizasse também em 100%, quer dizer que a massa, que a mais-valia é igual a 180. Então, o capital variável de 180 vai produzir igualmente, a uma taxa de 100% de mais-valia, também vai produzir uma massa de mais-valia igual a 180. Tá? Então, a taxa da mais-valia nada mais é do que a valorização proporcional do capital variável. Não sei o que é que fez, não sei o que aconteceu aqui, tá? Mas acho que vocês entenderam, né? É a valorização proporcional do capital variável.
Quanto maior a taxa de mais-valia, isso significa o quê? Que maior vai ser a quantidade de mais-valia produzida pelo conjunto dos trabalhadores assalariados. Então, se, por exemplo, a taxa de mais-valia for de 200%, né, e o capital variável for de 90, então a massa de mais-valia vai ser igual a 180. Por que 180? Tá? Porque esse capital variável se valorizou em 200%. Então, 200% de 90 dá 180. Ou então, vocês podem observar isso substituindo aqui diretamente na fórmula. M sobre V. Como minha taxa de mais-valia é 200%, aqui na fórmula vai ficar igual a 2. O M é o que eu quero saber, dividido por 90. Tá? Então, M vai ser igual a 90 vezes 2, vai dar igual a 180. Então, a massa de mais-valia vai ser igual a 180. Tá? Então, observe que quanto maior a valorização proporcional do capital variável, maior é a massa de mais-valia produzida. Né? E nós sabemos que a mais-valia é a parte do valor que não é apropriada pelos trabalhadores. Certo? Como a mais-valia, pelo fato da mais-valia corresponder ao tempo de trabalho não pago, então essa taxa de mais-valia ela vai ser a representação mais exata do grau de exploração da força de trabalho pelo capital. Por que mais exata, né, do grau de exploração? Porque se a gente levar em consideração a taxa de lucro, né, parece que a valorização é apenas de 18%. Tá? Parece até 18%. Se você pegar um capital de 500, ele se transforma em um capital de 590, então quer dizer que ele se valorizou apenas em 18%. Mas aí, só que a taxa de lucro, ela encobre a verdadeira fonte da exploração, né? A verdadeira fonte da mais-valia, que é a força de trabalho. Quando a gente olha pelo ângulo da taxa de lucro, né, parece que todo o capital global que se valoriza, que foi responsável por essa valorização aqui, por essa criação desse novo valor aqui de 90, né, que era um capital de 500, que agora é de 590. Então, o novo valor criado foi quanto? 90. Quando a gente pensa em taxa de lucro, parece que a valorização do valor deve-se não à força de trabalho, que é a única fonte do valor, mas sim a todo o capital global de 500. Né? Então, essa taxa esconde a verdadeira fonte da mais-valia. Né? Por meio de seu cálculo, parece que a fonte do novo valor criado deve-se ao próprio capital. Então, parece que essa valorização total aqui, né, absoluta de 90, deve ser o capital de 500. Quando, na verdade, né, esse novo valor aqui, de 90, só é possível devido à parte que foi convertida em capital variável. Né?
Então, nesse sentido, é que o Marx fala que a taxa de mais-valia ela vai ser a representação mais exata do grau de exploração da força de trabalho pelo capital. Né? Porque ela denota aqui claramente, né, por meio do cálculo da taxa de mais-valia, o M', vou botar aqui separado, o M' igual a M sobre V, e toda a valorização que ocorre deve-se à parte do capital que foi convertido em capital variável. Né? Então, quanto maior a taxa de exploração, a taxa de mais-valia, maior vai ser a quantidade, né, de mais-valia produzida, ou da massa de mais-valia produzida. É isso que o Marx está dizendo. Né? Então, aqui, por meio dessa taxa, fica evidenciada a verdadeira fonte do excedente econômico, né? Que é o capital variável, que é a força de trabalho. Por isso que a gente, né, pode concordar com Marx e chegar à percepção de que a taxa de mais-valia é a representação mais exata do grau de exploração da força de trabalho pelo capital. Tá? Bom, então com base nessa análise, a gente pode chegar a algumas relações existentes entre a taxa e massa de mais-valia, através dessas duas fórmulas aqui. Ó. Relação entre taxa e massa de mais-valia. Quero lembrar vocês que na aula de sexta-feira eu vou ilustrar esses cálculos com um exemplo real, digamos assim. Né? Então, o que é que a gente observa aqui? Deixa eu ver se eu copiei certinho. Relação entre taxa e massa e mais-valia. Então, o que é que a gente pode perceber aqui, através dessas duas fórmulas? Né? Primeiro, vamos entender aqui o que são cada uma dessas variáveis. Né? Então, M é igual a massa de mais-valia. Quando eu falo de massa e mais-valia, eu estou me referindo à magnitude, né, absoluta da mais-valia produzida. O M sobre o V é a taxa, né, de mais-valia, nós já vimos. O Vzão é o montante total gasto na aquisição de capital variável. Então, o gasto total capitalista teve para pagar salários, certo? Então, a soma total do capital variável. O casão, é o valor da força de trabalho média. Casão, valor da força de trabalho média. O A' sobre A também a taxa de mais-valia. Tá? A mesma coisa do ano sobre V, não tem diferença nenhuma, só muda aqui as letras, né? E o N
é igual ao número total de pessoas empregadas numa empresa. O Nzinho. Esse aqui. Então, vamos ver aqui a relação entre a taxa e massa de mais-valia. Então, vamos observar aqui essa forma. Vamos imaginar, por exemplo, que a taxa de mais-valia que M sobre V é constante. O que vai ocorrer aqui nesse caso? Se a taxa de mais-valia for constante, né, o capitalista pode aumentar a quantidade de mais-valia produzida mediante o quê? A contratação de mais trabalhadores. Então, por exemplo, se numa empresa você tem 1.000 trabalhadores, e se a taxa de mais-valia é mantida constante ao longo do tempo, o capitalista pode aumentar a massa de mais-valia produzida, né? Nesse cenário de taxa de mais-valia constante, simplesmente aumentando o Vzão, né? Ou seja, o montante total dos salários pagos. Então, se ele tem 1.000 trabalhadores, ele pode contratar mais 100 trabalhadores. Né? Então, 1.100 trabalhadores vão produzir uma magnitude maior de mais-valia em comparação, né, com 1.000 trabalhadores, né, sobre a hipótese da taxa de mais-valia constante. Por outro lado, né, nós temos uma outra possibilidade, que é quantidade de trabalhadores mantida constante, o montante total de gastos e salário mantido constante. Então, nesse caso, esse segundo caso aqui, a letra A, e aqui a letra B. Nesse caso, a massa de mais-valia pode ser aumentada mediante a ampliação do grau de exploração da força de trabalho. Então, se for mantido o mesmo número de trabalhadores, né, se o V se manter constante, pode-se aumentar a massa de mais-valia produzida mediante a ampliação da taxa de exploração, né, ou seja, da taxa de mais-valia. Então, se a taxa, por exemplo, você tem 1.000 trabalhadores, né, esse número se mantém constante ao longo do tempo, bem como também o montante pago em salários, você pode aumentar a massa de mais-valia produzida simplesmente aumentando a taxa de exploração, a taxa de mais-valia. Por exemplo, a taxa de mais-valia pode ser de 100% e depois passar para 150%. Então, com essa mesma quantidade de V, né, nesse cenário de aumento, né, de 50% da taxa, de 100% para 150%, então a massa de mais-valia vai ser aumentada. Né? Ela vai se ampliar nessa circunstância. Então, é o que o Marx fala aqui, ó. Né? A massa de mais-valia produzida é igual à grandeza do capital variável adiantado multiplicado pela taxa de mais-valia, ou determinada pela relação composta entre o número das forças de trabalho exploradas simultaneamente pelo meio capitalista e o grau de exploração da força de trabalho individual, que é essa primeira equação aqui. Vou botar em vermelho aqui para ficar mais claro para vocês.
Então, como eu falei, né? Dados a taxa de mais-valia e o valor da força de trabalho, quanto maior os gastos com capital variável, maior a massa de mais-valor e de mais-valia produzida. Ou seja, ela é tanto maior quanto maior a quantidade de trabalhadores que o capitalista explora. Né? Capitalista explora. E no que diz respeito a essa segunda fórmula aqui, né? M é igual a K, que é o quê? O valor da força de trabalho médio, né? Vezes a taxa de exploração, taxa de mais-valia, vezes o número total de pessoas empregadas, né? Supondo que a taxa de mais-valia e o número total de pessoas empregadas seja a mesma, então você pode aumentar a massa de mais-valia produzida, simplesmente o quê? Simplesmente aumentando o valor da força de trabalho média, né? Que significa o quê? Empregar mais pessoas nessa empresa, né? Supondo constante a taxa de mais-valia e o número total de pessoas empregadas. Por sua vez, se o valor da força de trabalho médio for mantido constante, bem como também for mantido constante a taxa de exploração, você pode aumentar a massa de mais-valia mediante o quê? O aumento do número total de pessoas empregadas na empresa, que é o Nzinho. E se o valor de uma força de trabalho média for mantido constante, bem como o número total de pessoas empregadas, você pode aumentar a massa de mais-valia produzida mediante o aumento da taxa de exploração, que é dada aqui pela relação entre A' sobre A, que é a mesma coisa que o M sobre V. Tá? Então, são essas relações que eu tinha aqui para mostrar, né, entre a massa de mais-valia e a taxa de mais-valia, certo? E na aula de sexta-feira, do dia 3 de dezembro, aí eu vou ilustrar melhor esse conceito, a taxa de mais-valia, com exemplos concretos, né, com dados reais, para facilitar o entendimento de vocês. Mas acredito que essa aula vai servir muito para tirar a dúvida de vocês. Que vocês podem tirar, inclusive, né, na aula de hoje à noite, no caso da turma 2, e no caso da turma 1, né, na sexta-feira pela tarde. Tá bom? Então é isso, pessoal. Foi uma aula rápida, um assunto rápido, né? Então eu procurei ilustrar o conceito de taxa de mais-valia, a forma como ela é calculada, a sua diferença em relação à taxa de lucro e sua relação e a relação entre a taxa de mais-valia e a massa de mais-valia produzida. Tá? Então qualquer dúvida, qualquer, enfim, sugestão, vocês podem tirar nas próximas aulas. Tá bom? Então boa tarde a todos e no caso da turma na turma 2, nós nos vemos hoje à noite, no dia 30 de novembro. Então, tchau para todos.